Olá a todos! No trabalho de hoje, vamos ver sobre as transmídias. Transmídia é uma forma de contar histórias que se desdobra por múltiplas plataformas de mídia, como filmes, séries, livros, quadrinhos, redes sociais, jogos e até eventos presenciais. E o mais interessante, cada plataforma contribui com uma parte única da narrativa. Um exemplo prático é Harry Potter. Além dos livros e filmes, o universo se expandiu com jogos, peças de teatro e o site Pottermore, que revelava detalhes inéditos. Mas neste trabalho, falaremos sobre Thomas e seus amigos. Primeiramente, vou contar como que Thomas surgiu. Wilbert Awdry nasceu em 1911, em Ampfield, Inglaterra. Desde pequeno, ele era fascinado por ferrovias. Quando sua família se mudou para uma casa perto da linha da Great Western Railway, ele ouvia os trens passando à noite e imaginava que estavam conversando entre si. Décadas depois, já pastor anglicano e pai de família, Wilbert teve um filho chamado Christopher. Em 1943, Christopher ficou doente com sarampo e precisou ficar de repouso. Para distraí-lo, Wilbert começou a contar histórias sobre locomotivas com personalidade, trens que brigavam, aprendiam lições e trabalhavam juntos. E para que Wilbert lembrasse de contar as histórias sempre iguais, ele as anotava em um caderno. Essas histórias se tornaram tão populares entre Christopher e seus amigos que Wilbert decidiu escrevê-las. Em 1945, publicou o primeiro livro, The Three Railway Engines, com os personagens Edward, Gordon e Henry. Mas foi no segundo livro, Thomas the Tank Engine, 1946, que surgiu o personagem que mudaria tudo. Thomas nasceu de um erro de escala. Wilbert tentou construir um modelo de Gordon, mas por falta de material, em plena Segunda Guerra, fez um trem menor. Christopher olhou e disse: "Este aqui é Thomas, o trem." Wilbert então escreveu novas histórias com Thomas como protagonista. Ele dedicou o livro ao filho com uma frase que ficou famosa: "Querido Christopher, aqui está seu amigo Thomas, a locomotiva a vapor. Ele queria sair do pátio e ver o mundo. Essas histórias contam como ele fez isso." Para dar contexto às histórias, Wilbert criou a Ilha de Sodor, um lugar fictício entre a Inglaterra e a Ilha de Man. Ele desenhou mapas, criou ferrovias com diferentes bitolas e até dialetos locais. Cada trem tinha uma função e uma personalidade, como se fossem trabalhadores reais de uma ferrovia. Wilbert escreveu 26 livros entre 1945 e 1972. Suas histórias sempre traziam ensinamentos morais: humildade, cooperação, responsabilidade. Os trens cometiam erros, aprendiam e melhoravam, como qualquer pessoa. Após sua aposentadoria, seu filho Christopher Awdry continuou a série, escrevendo mais 14 livros e mantendo o estilo do pai. Wilbert Awdry foi condecorado com a Ordem do Império Britânico por sua contribuição à literatura infantil. Ele faleceu em 1997, mas deixou um legado que atravessa gerações. Hoje, Thomas é um ícone global, presente em livros, séries, filmes, brinquedos, jogos e parques temáticos. Tudo isso começou com um pai, um filho e o som de um trem passando à noite. Agora que vocês sabem a origem de Thomas e seus amigos, posso começar a falar das outras mídias, como a série, filmes, brinquedos e etc. Em 1953, a BBC realizou a primeira tentativa de adaptar as histórias de Thomas para a televisão. Na época, os livros da série The Railway Series, escritos por Wilbert Awdry, já faziam sucesso entre o público infantil britânico, e a emissora viu potencial em transformar aquele universo ferroviário em um programa para crianças. A ideia era simples, mas ambiciosa para os padrões técnicos da época: usar modelos físicos de trens em um cenário construído em estúdio, com narração ao vivo e efeitos sonoros sincronizados. O episódio escolhido para a adaptação foi baseado em uma das primeiras histórias de Thomas, The Sad Story of Henry, e a transmissão seria feita ao vivo, como era comum na televisão britânica dos anos 1950. No entanto, o resultado foi desastroso. Durante a transmissão, o modelo de Thomas descarrilou no meio da cena, e um operador teve que colocar a mão no cenário para reposicioná-lo, o que quebrou completamente a ilusão. A narração, feita ao vivo, ficou fora de sincronia com os movimentos dos trens, e os efeitos sonoros não acompanharam a ação como planejado. O reverendo Wilbert Awdry, que estava presente na gravação, ficou profundamente desapontado com a forma como sua criação foi tratada. Ele teria dito que a BBC não respeitou o espírito das histórias e que a execução foi embaraçosa. Depois dessa tentativa falha para uma adaptação para a TV, por muito pouco o franquia correu o risco de ter nascido e morrido só nas publicações de livros. Wilbert tinha muito medo de que a TV estragasse as suas obras. Porém, no final dos anos 1970, quando Brit Allcroft, então produtora de documentários britânicos, conheceu os livros da The Railway Series,
Ela ficou encantada com os universos da Ilha de Sodor e viu ali um potencial para a televisão que ninguém havia explorado com seriedade desde a fracassada tentativa da BBC em 1953. Brit entrou em contato com Wilbert Awdry e conseguiu os direitos de adaptação para a TV. Awdry, cauteloso após a experiência anterior, só aceitou após garantir que os valores e o estilo das histórias seriam respeitados. A ITV aprovou a produção da primeira temporada, que estreou em 9 de outubro de 1984. A série foi um sucesso imediato. Em poucos meses, Thomas the Tank Engine and Friends estava sendo assistido por mais de 8,5 milhões de pessoas no Reino Unido, um número impressionante para um programa infantil. A produção logo se expandiu para os Estados Unidos, Japão, Alemanha e dezenas de outros países, tornando Thomas uma das franquias infantis mais reconhecidas do mundo. A produção manteve o estilo com miniaturas até 2008, quando a última temporada nesse formato foi exibida. Em 2009, a série passou por uma grande transformação. Foi convertida para a animação em CGI. Isso permitiu maior expressividade facial dos personagens, cenas mais dinâmicas e histórias com mais ação. A primeira temporada em CGI foi a 13ª, e o filme Hero of the Rails marcou essa transição. A narração em off foi substituída por diálogos entre os personagens, o que aproximou ainda mais o público infantil. A estreia de Thomas e seus amigos no cinema aconteceu em 2000, com o filme Thomas and the Magic Railroad. Thomas e a Ferrovia Mágica. A ideia era ambiciosa, unir o universo de Sodor com personagens humanos em um longa-metragem híbrido, misturando live action e modelos animados, mas o resultado foi tão problemático que quase afundou a franquia. A produção enfrentou vários problemas. Mudanças de roteiro em cima da hora. Personagens como P.T. Boomer, o vilão original, foram cortados após testes com o público infantil. Tom confuso. O filme tentava agradar crianças pequenas, fãs da série clássica e um público mais velho, e não conseguiu atingir nenhum deles com clareza. Críticas negativas. O filme foi massacrado pela crítica por seu roteiro incoerente, ritmo lento e efeitos visuais antiquados. Baixa bilheteria. Arrecadou pouco mais de 19 milhões de dólares mundialmente, abaixo das expectativas para uma franquia tão conhecida. O impacto foi severo. Brit Allcroft se afastou da franquia após o fracasso, e a Mattel, que mais tarde compraria os direitos, precisou repensar toda a estratégia de Thomas. A série de TV continuou, mas o plano de expansão cinematográfica foi engavetado por anos. Após o fracasso de Magic Railroad, a franquia passou por uma reformulação. Em 2009, Thomas foi totalmente convertido para animação CGI, o que permitiu maior dinamismo e controle visual. Com isso vieram novos filmes, mais curtos, focados em ação, amizade e aventura. Desde os anos 1980, os brinquedos de Thomas se tornaram uma das partes mais importantes da franquia. Começou com modelos em metal e plástico da Hornby e Ertl, voltados para colecionadores e crianças. Nos anos 1990, surgiu a famosa linha Thomas Wooden Railway, com trens de madeira conectados por ímãs e trilhos modulares, muito populares por sua durabilidade e simplicidade. Com a chegada da animação em 3D em 2009, os brinquedos evoluíram para a linha Trackmaster, com trens motorizados que percorrem pistas automáticas, rampas e obstáculos. A Mattel, atual detentora da marca, também lançou brinquedos educativos, livros interativos, quebra-cabeças e até versões compatíveis com realidade aumentada. Esses brinquedos não só expandem o universo de Sodor, como também ajudam no desenvolvimento infantil, estimulando criatividade, coordenação motora e raciocínio. No Brasil, são vendidos por grandes redes e continuam sendo sucesso entre crianças e colecionadores. Desde os anos 1990, Thomas ganhou diversos jogos digitais voltados para o público infantil. Os primeiros eram para computador, DOS e Windows, com tarefas simples como entregar cargas e resolver quebra-cabeças. Nos anos 2000, vieram versões para consoles como PlayStation e Nintendo DS, com minijogos de corrida e construção de trilhos. Com a popularização dos celulares e tablets, Thomas passou a brilhar nos aplicativos, como Thomas and Friends Go Go Thomas, desenvolvido pela Budgie Studios. Nesse jogo, as crianças escolhem seu trem favorito, como Thomas, Percy, James ou Emily, e participam de corridas emocionantes por trilhas cheias de rampas, loopings, cachoeiras e castelos. O jogo tem modo de um jogador e também multiplayer local, onde 2 jogadores competem lado a lado. Os trens podem realizar acrobacias, ganhar impulso com habilidades especiais e coletar engrenagens douradas para melhorar velocidade e desempenho. O principal parque dedicado à franquia é o Thomas Land, localizado dentro do Drayton Manor Theme Park, na Inglaterra. Inaugurado em 2008, ele oferece atrações inspiradas nos personagens da série, como passeios de trem com o Thomas real, estações temáticas e brinquedos interativos. No Japão, há uma versão semelhante no parque Fuji-Q Highland, com experiências parecidas voltadas ao público asiático.
Além dos parques fixos, existe o evento itinerante Day Out with Thomas, realizado em vários países. Nele, locomotivas reais são transformadas em Thomas, Percy ou James, e os visitantes participam de atividades como pintura, shows e passeios nos trilhos. Em 2025, Thomas e seus amigos completam 80 anos desde sua criação em 1945. O personagem nasceu nos livros do reverendo Wilbert Awdry e se transformou em uma das franquias infantis mais queridas do mundo. Ao longo dessas 8 décadas, Thomas passou por livros, séries de TV, filmes, brinquedos, jogos e até parques temáticos, sempre ensinando valores como amizade, responsabilidade e trabalho em equipe. Mesmo com mudanças visuais e narrativas, ele continua sendo um ícone da infância e segue firme nos trilhos rumo ao futuro.